Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Avançamos para o jornal das 6 da tarde. Apesar da ameaça de protesto, o Governo recusa dar um passo atrás na reforma dos médicos tarefeiros. Uma reforma que restringe o acesso dos médicos ao chamado trabalho à tarefa, sem vínculo ao SNS. O Jornal Público contou hoje que um grupo com mais de 1000 médicos tarefeiros se está a preparar para paralisar as urgências do SNS, assim que sair esse novo diploma. António Leitão Amaro, o Ministro da Presidência, recusa voltar atrás. Diz que existe um amplo consenso sobre a necessidade de legislar. Todos os partidos criticaram o regime que existe e, finalmente, um governo com coragem e uma ministra com coragem altera esse regime para um regime que tem mais equidade, justiça, valorização do SNS e da posição de médico vinculado ao SNS, que nesse momento essas alterações possam ser desconfortáveis e não apreciadas por alguns. A reforma é para continuar e, face à ameaça de protesto, Leitão Amaro deixa um apelo. Faço esse apelo, que mantenham o espírito de serviço e cuidado aos outros. O mais importante para todos nós é o cuidado aos utentes. O apelo do Governo aos médicos tarefeiros que se preparam para paralisar as urgências do SNS. O bastonário da Ordem dos Médicos também já se pronunciou sobre esta notícia. Destaca a responsabilidade especial que os clínicos têm. Carlos Cortes diz que soube do plano para parar as urgências pela comunicação social e aponta a necessidade de pensar duas vezes. E quando nós, médicos e qualquer profissional de saúde, quando equaciona medidas de contestação, medidas de sensibilização, tem que sempre colocar e tem que sempre ponderar os aspectos éticos e deontológicos da profissão médica e este princípio muito importante daquela que é a nossa atividade diária, que é este princípio do doente como a nossa prioridade. O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, ouvido pela jornalista Teresa Freire, ao mesmo tempo também acompanha as críticas ao Ministério da Saúde, diz que age mais com base em ameaças aos tarefeiros e só depois de haver protestos é que chegam as soluções. E o Governo recusa alimentar o que chama de especulações em torno do futuro da Ministra da Saúde. Tal como fez ontem o Ministro Paulo Rangel, hoje o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, diz que o Executivo está ao lado de Ana Paula Martins, que herdou, sublinha Leitão Amaro, uma herança pesada, mas vai continuar a trabalhar. Faz parte daquele exercício mediático de especulação que começa e acaba aí. Todas as vossas perguntas são legítimas. Não quero ser mal interpretado. São legítimas. Há uma parte é que estão a falar só entre vós. Mas no Governo há esse apoio à Ana Paula Martins, é pelo menos essa a garantia de António Leitão Amaro na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, numa altura em que se somam notícias que dão conta da vontade da própria governante em sair do Governo. O Observador noticiou esta semana que Luís Montenegro tem um prazo, dezembro, para reavaliar a continuidade de Ana Paula Martins. Este Conselho de Ministros aprovou medidas como o regime jurídico da cibersegurança, mas ficou muito dominado pelo tema da saúde. E sem falar diretamente sobre a Ministra da Saúde, Cavaco Silva avisou que os erros cometidos pelos governos são sempre descobertos. Foi na homenagem ao antigo Primeiro-Ministro pelos 40 anos da primeira tomada de posse de Cavaco Silva como chefe de governo, em São Bento, e o atual, Luís Montenegro, ouviu este recado. É impossível evitar falhas e erros. Como costumo dizer, nobody is perfect. Em política, os erros cometidos por um governo, mesmo que tal seja humano, não podem ser escondidos. E às vezes, os erros são mesmo inventados para serem notícia com estrondo. E em política, tal como no futebol, abundam os treinadores de bancada, é o que acrescenta Cavaco Silva. O editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, num comentário, relaciona as palavras de Cavaco Silva
com a manutenção de Ana Paula Martins no governo, apesar das falhas. Miguel Santos Carrapatoso lembra que Cavaco Silva escolheu destacar as remodelações que teve de fazer nos períodos mais difíceis e que foi depois de ter substituído 5 ministros na altura que conseguiu uma maioria absoluta. Cavaco Silva, que é, insisto, conhecido por escolher com muito cuidado as palavras que usa neste tipo de intervenções públicas, o que Cavaco Silva parece querer dizer é que às vezes decisões difíceis, tomadas a tempo, traduzem-se em bons resultados mais à frente. E acho que foi isso que Cavaco Silva fez questão de dizer nesta cerimónia. Se tinha ou não como destinatário o governo em funções, bom, deixo a cada um tirar essa conclusão. A minha é que sim, é que tinha como destinatário Luís Montenegro. Análise de Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador, a esse discurso hoje de Cavaco Silva. O Observador noticiou esta semana, como já aqui dissemos, que Luís Montenegro vai reavaliar a continuidade de Ana Paula Martins no governo no final do ano. E Pedro Duarte toma posse a esta hora como presidente da Câmara Municipal do Porto. Conseguiu convencer um vereador eleito pelo PS a juntar-se ao Executivo e assim ter maioria no Executivo da Câmara do Porto. E esse vereador é Jorge Sobrado, fica como vereador da Cultura. O Observador confirmou a notícia avançada pelo JN. Tinha sido eleito pela lista do socialista Manuel Pizarro, que perdeu as eleições para o social-democrata Pedro Duarte. O novo autarca fica assim com 7 vereadores contra 6 da oposição, 5 do PS, 1 do Chega. Manuel Pizarro contou com vários independentes na lista para as autárquicas e isso pode ter facilitado agora a abordagem que Pedro Duarte fez a Jorge Sobrado para alinhar e garantir assim a maioria. Ainda no Porto, mas no futebol, André Vilas-Boas vai abrir uma averiguação interna depois da denúncia do árbitro Fábio Veríssimo, que acusa o Porto de coação. André Vilas-Boas foi questionado pelos jornalistas sobre essa denúncia conhecida ontem e que levou a Federação Portuguesa de Futebol a abrir um processo disciplinar aos Dragões. Sobre as alegadas imagens no balneário, no intervalo do jogo frente ao Braga, a mostrar um lance dessa partida e de um outro jogo em que a decisão de Veríssimo foi a oposta, o presidente do Futebol Clube do Porto garante que vai investigar o que se passou. O Futebol Clube do Porto foi o último a ser comunicado relativamente a esse relatório. Um relatório que é simples, no qual vamos ajudar os órgãos competentes na sua avaliação. O Futebol Clube do Porto também fará a sua averiguação interna relativamente aos factos e a partir daí tomará as devidas consequências. André Vilas-Boas no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, de partida para Utrecht. O Futebol Clube do Porto joga amanhã nos Países Baixos, a contar para a Liga Europa. E o Benfica joga já hoje, às 8 da noite, na Luz, frente ao Leverkusen, jogo a contar para a Liga dos Campeões e, claro, com transmissão garantida aqui na Rádio Observador. Está na hora também de olharmos para outras notícias que estão a marcar esta quarta-feira, 5 de novembro. E começamos pela Rússia. Ricardo vai responder na mesma moeda aos testes nucleares norte-americanos. Depois dos Estados Unidos, também Moscovo garante que vai iniciar preparativos para esses testes em larga escala. Um anúncio feito pelo Ministro da Defesa depois de um encontro do Conselho de Segurança da Rússia. Reunião que foi convocada por Vladimir Putin, o presidente, para quem este é um assunto sério. É pelo menos o que diz a agência de notícias RIA. Agências especializadas das Nações Unidas lançaram uma campanha de vacinação e nutrição para as crianças na faixa de Gaza. O objetivo é ajudar 44 mil menores a avaliar os níveis de subnutrição. Estão previstas 3 rondas de vacinação. Esta campanha é liderada pela Organização Mundial da Saúde, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e pela Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos. A organização da Web Summit alerta para uma escassez de slots de jatos privados no aeroporto de Lisboa e nos aeroportos mais pequenos das proximidades. No aeroporto de Lisboa está a ter dificuldades na gestão do volume de tráfego, é o que diz a Web Summit, aconselhando os participantes a recorrerem a voos comerciais. A Web Summit decorre na próxima semana de 10 a 13 de novembro, como sempre, em Lisboa. E agora uma curiosidade, quando é que foram ao teatro pela última vez? Em setembro.
fui em setembro. Em setembro fui ao teatro, sim. E alguma vez foram ao teatro Carlos Alberto no Porto? Esta não podes falhar, Já Judite. fui. Eu não fui. É lamentável, mas ainda não fui. A Judite é do Porto, claro que já foi. Eu perguntei-vos porque amanhã há uma estreia, chama-se Santa Joana dos Matadouros, uma peça que se passa em Chicago, no período da Grande Depressão, originalmente escrita entre 1929 e 1931 por Bertolt Brecht. Chega agora à cena pelas mãos do encenador Bruno Martins. E o que é que nos conta esta peça? Consegues resumir aí a história no instante? Sim, olha, retrata a vida de trabalhadores da indústria da carne, nessa altura da Grande Depressão, que estão a reivindicar o salário que recebem. Ao longo de 2 horas e meia, ouve-se falar de fome, exploração, desemprego, despejos, das lutas entre empregados e empregadores. É uma reflexão que nos transporta em parte até para os dias de hoje. Até temos um artigo em destaque no site do Observador com este título: O mundo do trabalho como um matador. E para já fica esta Santa Joana dos Matadores, fica só no Porto ou há outras Não, depois do previstas? Porto, Santa Joana dos Matadores vai passar pela Casa das Artes de Famalicão, fica em cena nos dias 28 e 29 de novembro, e no próximo ano Roma a Sul, no Teatro Cine de Torres Vedras e no Cineteatro Loletano em Lolé. Para já, no Porto, estreia amanhã. E há cada vez mais gente a ir ao teatro, pelo menos é a sensação que fica, e isso é sempre bom. A Vanessa Cruz vai regressar às 6h30 para atualizar as notícias.